Talvez se ela não postasse fotos da rotina, ela ainda estaria viva. Vitória Regina foi vítima de um ato brutal, provavelmente vítima de um stalker. E o que muita gente diz é que o comportamento da Vitória nas redes sociais teriam levado ela a se tornar vítima desse crime. Antes de entrar na psicologia desse caso, a gente tem que conhecer os fatos que, para quem não assistiu, eu já resumi esse crime lá no vídeo passado, que eu falei só sobre o Michael, que é o suspeito desse crime. Agora eu vou falar só sobre a Vitória, sobre o comportamento dela. Mas, resumidamente aqui, esse crime aconteceu entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março, em 2025, em Cajamar, São Paulo. A Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro. No dia seguinte, as forças policiais já se mobilizaram para encontrá-la e a busca, que foi concentrada ali onde ela foi vista pela primeira vez, pela última vez, né, foi concentrada nessa área. Depois esse alcance foi ampliado e no dia 5 de março o corpo da Vitória foi encontrado por um cão da GCM, uma área cerca de 5 quilômetros da casa dela, numa área de mata, e ela foi achada morta, nua e com ferimentos de faca. E como eu falei, o vídeo desse crime, os detalhes maiores de como aconteceu esse crime, tá no vídeo passado ou no card aí, né, se você quiser ver, porque esse aqui é o tipo de crime que muitos buscam entender se a vítima não buscou esse acontecimento para a vida dela, se ela tivesse agido diferente, se ela tivesse uma postura diferente na vida, se isso poderia ter sido evitado. E surge essa dúvida, né? Vitória teve culpa no crime em que sofreu, então somente veja esse vídeo se você quer aprender sobre comportamentos desviantes e o lado sombrio da mente humana. E aí galera, tudo bacana com vocês? Eu sou o Psiconauta, eu sou psicólogo, pós-graduado em psicologia jurídica, pós-graduando em perícia criminal e medicina legal. Então se tem tretas bizarras, pesadas, eu trago aqui de forma analisada, como entretenimento, como estudo, né? Não como um diagnóstico, não como um laudo psicológico criminal que seja, né? Lembrando que todas as informações aqui estão nos portais de notícias, nada que seja da vida privada, nada que ninguém possa acessar depois por meio da pesquisa. Então não estou aqui para dar nenhum diagnóstico, nenhum laudo, né, mas para fins de estudo sobre como a mente humana pode ser bizarra e comprometedora e criminosa, inclusive. Vamos pro vídeo. Eu deixei um vídeo especialmente para a Vitória porque tem muito detalhe sobre a vida dela, sobre os comportamentos dela, e ficaria muito grande no vídeo passado, então eu dividi entre vídeo do Michael, suspeito, a mente do Michael, e agora sobre a mente da Vitória, pelo que a gente pode entender lendo os portais de notícia. Vitória Regina de Souza tinha 17 anos e ela trabalhava em um restaurante de um shopping da região de Cajamar. A Vitória era descrita pela família dela como uma jovem doce, estudiosa e trabalhadora. Inclusive, ela tinha paixão por necrópsia. E alguns dias depois desse crime, saíram alguns prints da Vitória humilhando, supostamente humilhando, um ficante que ela tinha, né? Esses prints estão em alguns canais de opinião. Eu não consegui achar para pôr aqui na edição porque foi muito tempo atrás, né? Um mês atrás, que já saiu tanta coisa desse caso que já se perdeu. Mas alguns canais de opinião registraram esses prints, né? Tem nos seus vídeos sobre a Vitória tratando de forma humilhante um homem, supostamente, né? Não é nada verídico, mas uma coisa que é certa é que ela fazia muitas dancinhas sensuais, o que é comum entre os adolescentes hoje em dia, que me preocupa bastante, bastante mesmo, né? Porque é comum que seja normal, não é mesmo? Mas que muitos fazem isso, muitos jovens fazem isso, a Vitória também fazia. Ela tinha esse comportamento mais que muita gente fala de quebrada, né? De ter uma vida mais promíscua, digamos assim, em relação ao que ela mostra nas redes sociais, até porque mesmo jovem, né, 17 anos, ela já teve muitos relacionamentos, ela tinha vários ficantes, inclusive os suspeitos aí são o vizinho que diz que já ficou com ela, um ex-ficante que já foi descartado, o ex-namorado que foi descartado, mas fica indo e voltando essa suspeita sobre eles, enfim. Muita gente a julgou por isso e até justificou o crime a partir disso, né? Como se ela tivesse buscado isso para a vida dela. Primeiro vamos entender qual foi o comportamento pré-crime, o que ela fez antes do crime de fato, o último momento de Vitória em vida, até onde a gente tem conhecimento, né? A Vitória, ela saiu do restaurante de um shopping onde ela trabalhava e foi até o ponto de ônibus para ir para casa. Tem câmeras de segurança que registraram ela no ponto.
E aí o pai da Vitória disse que sempre buscava ela no ponto de ônibus, mas que naquele dia o carro dele estava em uma oficina. E nisso ela teria que ir até a casa a pé. Inclusive ele sugere que ela vá para a casa da irmã, que estaria mais perto desse shopping. E a irmã dela até pergunta se ela iria para a casa do pai ou para a casa dela, mas que a Vitória escolhe ir para a casa do pai. E a Vitória estava conversando com uma amiga no WhatsApp durante o trajeto até em casa, e ela disse para a amiga que dois homens teriam seguido ela até o ponto e que ela estava com medo, né? E a amiga até pediu para a Vitória tirar foto desses homens, mas ela ficou com receio de que eles percebessem. E a Vitória disse que um dos homens chegou a embarcar no mesmo ônibus que ela, mas que desceu em seguida. Ela fala também que quando ela desceu do ônibus, ela percebeu um carro com 4 homens que estavam acompanhando, que teria dito "e aí, vida?", algo assim, e que testemunhas confirmam terem visto esse carro na região. E depois a Vitória mandou uma mensagem dizendo ter perdido os homens de vista, mas que eles depois estariam voltando em sua direção. E depois dessa última mensagem ela não respondeu mais. Mas, segundo as investigações, o Michael, o vizinho que é o principal suspeito, teria forçado ela a entrar no carro dele, e depois disso ela nunca mais foi vista, né? Então, esse momento que ela desapareceu, supostamente o Michael teria sequestrado ela. E aí, se a gente for ver o tipo de vítima com base nesses atos da Vitória, a gente tem mais de um momento para olhar. O primeiro é o comportamento antes do crime, comportamento real antes do crime aqui, momentos antes do crime, que se enquadraria na vítima completamente inocente ou vítima ideal, segundo Benjamin Mendelsohn, o pai da vitimologia na criminologia. Esse é o tipo de vítima que ela é pega ao acaso no sentido de não deu motivos para que o crime acontecesse, né? Ela não se colocou intencionalmente em uma situação de perigo, mesmo que você pense que ela não deveria andar sozinha de noite e tudo mais. De fato, pode ser perigoso, mas ela tinha que ir para casa, né? Nada do que ela fez momentos antes do crime foi provocando, foi pensando isso em colocar em perigo. Foi algo inesperado, né? Um momento que foi aproveitado por uma pessoa mal intencionada. E quantas pessoas não voltam para casa do trabalho em condições semelhantes, né? Que tem que ir para casa em vias escuras, sozinho, tarde da noite. Infelizmente, esse é o Brasil. A gente vai trabalhar e na nossa volta é uma incerteza de que chegaremos em casa. Então por esse recorte, é difícil você falar que ela teve alguma culpa nisso quando ela estava fazendo algo que seria comum de qualquer trabalhador. Já um segundo comportamento é sobre as redes sociais, né? A Vitória chegou a postar algumas vezes que ela estava naquele ponto de ônibus voltando para casa, e ela postava o horário na foto, tirava foto de onde ela estava e postava o horário. Isso que eu vou falar agora não é exclusivo da Vitória. Com as redes sociais, é muito mais fácil você saber as rotinas das pessoas, saber o dia a dia, o passo a passo de uma pessoa, porque essa alta exposição da vida privada, dos pequenos momentos do dia a dia, acontece constantemente e geram perigos reais. Muita gente faz isso, fala que vai treinar, que está na academia e coloca o horário. Exatamente, eu sei que parece algo muito comum, mas que uma pessoa mal intencionada, ela pode decorar que você chegou tal hora ou saiu tal hora, ou que aquele momento, 8 da noite, você está na academia, e ela pode ficar lá até você sair, porque ela sabe que você está lá. Muita gente faz isso, e isso dá margem para stalkers, né? Quem quer cometer o crime de perseguição, né? Pessoas mal intencionadas. Isso facilita muito você se tornar uma presa, né? E aí já estamos falando de comportamento de vítima por ignorância, ou vítima menos culpada que o agressor, que tem uma parcela de culpa que não justifica a pessoa ter um ato criminoso, mas que você facilita o ato criminoso dela de alguma forma. Isso é segundo Benjamin Mendelsohn, criminologia aqui. Isso aqui não é opinião minha, é estudo de matéria de concurso. E aí você acaba se colocando nesse certo risco, mesmo que de forma involuntária. Ninguém posta uma coisa pensando, nossa, espero que alguém... Será que alguém vai me perseguir hoje? Eu gostaria disso? Não, ninguém pensa isso, né? Mas que você se coloca no risco sem perceber. Parece absurdo, né? Você se colocar em perigo por postar uma foto onde você está, curtindo o rolê. Mas, novamente, esse é o Brasil. Então a gente tem que pensar em cautelas, né? Igual antes a gente tinha as casas com muro baixinho, né? Os portões nem tinham lanças, eram muros simples, qualquer pessoa pularia.
porque não se tinha esse medo de invasão a domicílio, mas aí começou a ter, e aí os portões começaram a ter lanças, os muros fracos de vidro, depois foram todos fechados, cerca elétrica, né, travas elétricas, e de repente é tudo fechado, de repente você tem medo, e de repente você tem alarme, além do portão você tem cachorro, porque o Brasil evoluiu na escala de violência, então algo que parecia inofensivo se torna um risco de vida muito fácil na nossa sociedade, como ela é hoje. E eu falo desse segundo traço com mais ênfase porque é muito comum, é o principal aqui, né? E você pode evitar estar numa situação como essa, né? Para você não acabar em uma situação infeliz, um caso criminal. A gente pode pensar em algumas medidas. Por exemplo, você pode, de forma geral, né? Olhando todo o caso, você pode evitar locais perigosos, locais isolados. No caso da Vitória, ela estava sozinha em um local que não tinha muitas pessoas ou não tinha pessoa nenhuma, né? Sempre que você for sair, escolha lugares onde tem outras pessoas por perto, lugares bem iluminados. Se puder, sempre ande com alguém próximo, né? Eu sei que às vezes é impossível, mas tente, né? Se você tiver essa possibilidade, lembre disso. Também você pode ficar atento ao ambiente, né? Mesmo que não tenha sinais de perigo, é sempre bom ficar de olho no que está acontecendo à sua volta. Não fica andando de fone de ouvido na rua, não, com o celular na cara. Olhe o seu ambiente, olhe o que está acontecendo ao seu redor, né? Se você ver algo estranho, se sentir incomodado por alguém, procure algum lugar seguro, peça ajuda, né? A Vitória chegou a perceber as pessoas perseguindo ela, mas ela não tinha muito o que fazer. Ou de repente ela poderia ter acionado a polícia. Aí fica muito no e se, né? E se ela tivesse feito isso, né? Você pode também informar alguém de confiança sobre onde você está indo, né? Sempre avise alguém sobre o seu destino, com quem você vai estar, para que caso algo aconteça, alguém saiba onde você está, né? Compartilhe a sua localização no lugar com um amigo, com uma família, porque a Vitória ela estava em contato com a amiga dela de fato, mas é aquilo. E se talvez ela tivesse compartilhado a localização dela com essa amiga, já que ela estava assustada com pessoas seguindo ela? De repente, no melhor dos casos, digamos assim, né? Mesmo após o ato, que foi uma tragédia, um crime bizarro, poderia ter sido encontrado mais rápido, entendido melhor o que aconteceu, o trajeto feito, né? E não confie demais em pessoas desconhecidas, até mesmo conhecidas, né? Se você vê alguém se aproximar, você não conhece muito bem, fique alerta, não se exponha. Novamente, tira a cara do celular, para de andar com o celular na rua, aprende isso, você é um ser humano, caceta. Você também pode se programar, se proteger contra imprevistos, né? No carro, a Vitória foi morta a partir de um imprevisto, o carro do pai dela quebrou. Então, se proteja de imprevistos, né? Mantenha o celular carregado, com bateria suficiente para pedir ajuda. Tenha dinheiro para um meio de transporte alternativo, caso precise, né? Por exemplo, se a Vitória pensasse ou tivesse dinheiro para um Uber, a história poderia ter tido um outro desfecho. Novamente, tem casos que é difícil algo assim, né? Você tem um dinheirinho a mais pro Uber, né? Às vezes pode dar muito dinheiro, às vezes você simplesmente não tem porque a gente vive no limite financeiro aqui no Brasil. Então, apenas lembre disso se você puder, né? Se conseguir se programar, se programe para imprevistos. E fique atento de forma geral a sinais de perigo, né? Se alguém começar a te seguir, como foi com a Vitória, te deixar preocupado, não sinta medo de pedir ajuda, né, para um adulto, para um motorista, ou até chamar a polícia. Sem, sabe, confie nos seus instintos. Eu sei que é difícil você pensar em confiar, em imaginar que você tem algum instinto, mas você tem. Você tem um instinto. Confia no seu instinto, né? A Vitória, ela sentiu o perigo, ela até compartilhou com a amiga o medo que ela estava sentindo. Ela sentiu que algo estava errado. Ela realmente sentiu que estava em perigo. Talvez se ela tivesse ouvido um pouco mais a, a intuição dela, ela tivesse pedido ajuda de outra forma, desde chamado a polícia desde cedo. Enfim, é muito no e se. Mas vamos aprender algo com esse caso, né? Olha esse caso, não cometa erros evitáveis. Não que a Vitória tenha tido culpa nisso, né? Mas é o que eu falo, o estudo da vítima não busca culpabilizar a vítima pelo ocorrido, nem mesmo justificar o crime, mas entender qual foi o papel dela naquele contexto criminal, né? Como que a dinâmica aconteceu, por que que aconteceu, né? Isso ajuda na investigação e a prevenir crimes futuros. Eu tô aqui com você para isso. Se inscreva no canal para eu te ajudar com isso e você pode comentar com outras dicas também para a gente se ajudar. Mas assim, a Vitória
A Vitória não teve culpa no crime que ela sofreu. Se ela era promíscua, como muitos dizem, se ela era uma adolescente sexualizada, como outras pessoas falam, isso pode até ser relevante para o direito penal, que muitas vezes culpa a vítima por provocar certos tipos de crime. Por exemplo, se a vítima tiver com roupas provocantes e sofrer um crime de violência libidinosa, a criminologia, que é uma área do direito, pode entender que a vítima seria uma vítima menos responsável que o agressor, que ela teria sim a parcela de culpa, que ela teria sim provocado, facilitado o ato criminal simplesmente por usar roupas curtas. Novamente, isso não é opinião minha. Isso é o que diz o direito penal, o que diz a criminologia. Então, muitas vezes, o comportamento da vítima, promiscuidade, ostentação, é entendido no direito sim como causa relevante para que aquele crime aconteça. É claro que a gente vai pensar que é um absurdo uma pessoa ser violentada por usar roupa curta, ter seu carro roubado só porque ele é muito bonito. É um absurdo, é simplesmente um absurdo. Mas que há esse entendimento no direito, né, nesse sentido da vítima. E muitas vezes isso pesa na diminuição da pena do agressor. Pois é a nossa justiça brasileira. Mas que nesse caso o crime é muito mais relacionado ao comportamento do criminoso do que o da vítima, da Vitória, né? Mesmo que eventualmente, segundo Michael, né, ele tenha confrontado, a Vitória tenha confrontado ele, falando que contar para a esposa dele sobre o relacionamento, enfim, não justifica um ato brutal desse, não seria um comportamento de risco. Ela estava em vulnerabilidade por estar sozinha, no ambiente isolado. Esse caso poderia ter acontecido com qualquer trabalhador comum em condições semelhantes, até mesmo no vídeo anterior que eu fiz aqui, anterior no caso do Michael, do caso Maria Clara, Clara Maria de BH, que ela também estava numa situação de estar isolada, estar sozinha com uma pessoa criminosa, mas que no caso dela, ela foi até a pessoa, né, que já tinha assediado nela. Esse caso tá aí no canal. E também, se você quer aprender a lidar com o Stalker, eu falei tudo sobre como lidar com o Stalker, como funciona a mente do Stalker no vídeo passado sobre o Michael. E eu sugiro que vocês parem de serem tão óbvias nas redes sociais, que isso pode ser um fator que facilita muito o ato criminal de quem deseja cometer um ato criminal. E se você tiver algum outro conselho ou pensamento sobre o caso, deixa aí nos comentários. Se você já passou por algo do tipo, se você sabe como evitar esse tipo de crime, esse tipo de situação perigosa, você ajuda aí as pessoas comentando sua experiência, ou você pode até dizer aí se você acha que a Vitória provocou o ato criminoso, como muitos acham, né? Sua opinião é válida nos comentários.